Sim, o resultado foi importante para a gente já tá saltando algumas posições aí na tabela da eliminatórias, né? Mas o desempenho em campo não foi aquilo que a gente esperava aí de uma seleção nitidamente tão ofensiva, né? Eu até cheguei a comentar numa live aí como ficaria o nosso meio de campo, enfrentando uma seleção que usa mais o físico ali, né? Briga por mais bola. Fisicamente a seleção da Colômbia é muito forte, né? A seleção brasileira sentiu isso. Mas eu comentei mais sobre isso, né, rapaziada? Sobre o espaço que a seleção da Colômbia teria no meio de campo, porque jogaria com praticamente aí quatro atacantes, né? Embora o Dorival deu muita liberdade para os quatro da frente ali, mas teoricamente quem marcava só era bem no começo da partida, antes de o Gerson se machucar, né? Quem marcava mais ali era o Gerson e o Bruno Guimarães. Então, por mais que o pessoal ali voltava ali, né, para ajudar na marcação, por mais que o pessoal voltava ali para ajudar o Gerson e o Bruno Guimarães, e ali pelas beiradas o Vinícius voltava para ajudar o Arana. Falar um pouco também sobre o Arana. Mas do outro lado, onde o Wanderson jogou o primeiro tempo, o Rodrigo voltava muito para poder ajudar na marcação, mas a gente percebeu que ficou um pouco de espaço. A gente já vai comentar sobre isso, né? Vamos falar primeiro sobre como foi a partida, né? O Brasil se mostrou um time muito ofensivo bem no começo da partida, né? A verdade é que o Brasil, a gente achou que seria um jogo muito bom da seleção, porque assim, pelo começo da partida, assim, logo no comecinho, a seleção brasileira já começou a fazer uma marcação muito forte em cima da Colômbia. Abafou muito ali a saída de bola, e bem no comecinho do jogo já o Vinícius Júnior já sofreu pênalti, e o Rafinha, que é um dos melhores brasileiros na atualidade aí, fez o gol de pênalti, né, rapaziada? Mas após esse gol de pênalti, o Brasil teve mais uma chance de fazer o segundo com o Rodrigo, né? O Rodrigo bateu uma bola meio cruzada assim para a área, passou perto, né? Mas depois desse tempo, depois desse 15 minutos aí que o Brasil teve jogando muita bola, a seleção caiu de rendimento, né? A seleção caiu de rendimento. Aí a gente viu a Colômbia começar a dominar o meio de campo, começar a ter muito espaço. John Arias, Richard Rios, Rames, o Lemar também muito bem na partida, né? Aí a gente viu a seleção da Colômbia começar a dominar assim o time o time da seleção brasileira, né? O pessoal começou a subir um pouco mais, tomar conta do jogo. Eles foram gostando bastante do jogo, né? E assim a seleção da Colômbia começou a dominar a partida, né? E conseguiram empatar o jogo ali, né? Logo após que o Gerson acaba sentindo, né? Aí o Gerson sai, entra o Joelinton, e o Joelinton acaba perdendo ali de frente à área ali. Uma bola muito simples, era fácil para... Segurou demais, né? Um passe veio muito na fogueira do Marquinhos, mas ele segurou demais. O esperto John Arias foi lá, deu um toque na bola, roubou a bola. O Rames rola para Luiz Dias, que é um grande atacante, adora marcar contra a seleção brasileira. Foi lá e fez o 1-0, empatou o jogo, né? 1-1. Daí para frente a gente viu uma seleção muito desorganizada em campo. Por mais que o Dorival deu muita liberdade pro pessoal da frente, mas uma seleção muito desorganizada. Vou começar a falar sobre o Alisson, começar pela parte defensiva. O Alisson é um ótimo goleiro, como eu já vinha falar em algumas lives, né? Ele é um ótimo goleiro, é um goleiraço no Liverpool, mas na seleção brasileira já mostrou que vai ser isso, né?
Ele vai catar umas bolinhas aqui, mas umas bolas ali, fazer algumas defesas aqui, pá, mas quando for precisar mesmo do Alisson pra algo muito importante, um jogo muito difícil, a gente percebeu que ele vai tomar gol. E é isso, não tem muito o que fazer sobre o Alisson, né? Aí eu vou começar pela o Alisson, aí eu vou falar sobre o Marquinhos. O Marquinhos não dá mais pra seleção, a verdade é essa. O Marquinhos está muito abaixo daquele Marquinhos que a gente conhecia. A gente vê ele muito inseguro, coisa que ele não era. A gente vê ele demorando muito, um pouco lento assim pra sair pra fazer a marcação, né? Diferente do parceiro dele ontem, o Gabriel Magalhães, né? O Gabriel muito rápido, muito forte, seguro defensivamente. Os dois teve muito trabalho com aquele atacante da Colômbia ontem. Acho que o atacante da Colômbia deu muito trabalho, né? O camisa 9 deu muito trabalho para a seleção brasileira. Praticamente, nossa, ele ganhou quase todas, né, em cima da seleção. Então o Marquinhos teve muita dificuldade ali, né? Caindo pro lado direito da seleção brasileira, o Wanderson é um jogador que particularmente muito abaixo, né, que se espera para um jogador da seleção brasileira. O Wesley, depois que entrou, mostrou isso, né, rapaziada? O Wesley, depois que entrou, praticamente tomou conta da posição e provavelmente vai ser o titular da seleção brasileira na nossa lateral direita. Wanderson não dá, né? A verdade é essa, o Wanderson não dá. Marquinhos, eu acho que a gente precisa rever o Marquinhos como zagueiro, tem que colocar outro, né? Já que levou o Léo Ortiz, tem que colocar o Léo, que tem muita qualidade para sair tocando, tem mais qualidade que o Marquinhos. E jogando, ele tá mais seguro, mais pronto do que o Marquinhos tá. O Marquinhos caiu muito, né? A verdade é essa. O Marquinhos caiu muito de rendimento. Mas ali falando do Arana, que eu tava citando agora há pouco, o Arana pelo lado esquerdo, rapaziada, ele teve muita dificuldade no primeiro tempo, a verdade é essa, né? O Arana pelo lado esquerdo teve muita dificuldade, por quê? Porque o Vinícius, as oportunidades que o Vinícius teve de ajudar ele na marcação, o Brasil conseguiu roubar a bola, acho que teve umas 2, 3 bolas ali que o Vinícius mesmo que rouba, né? Mas as oportunidades que o Vinícius não desceu para recompor e ajudar o Arana, aí ficou difícil para o Arana, né? Abriu praticamente várias avenidas pelo lado direito, né, da seleção da Colômbia, e eles desceram muito por aquele lado, até então que não tiveram muita dificuldade ali de chegar ali na linha de fundo, né? O John Williams descendo muito, caindo muito por aquele lado. Teve muito espaço para jogar, né? E o Arana com muita dificuldade aí pra tá marcando sozinho essa descida tanto do John Williams como do lateral direito da Colômbia, o Munhoz, né? O Munhoz descia assim e achava muito espaço, né? Porque a seleção com 4 atacantes praticamente, para se recompor defensivamente ficava difícil até pro Gerson, Bruno Guimarães e depois o Gerson sendo substituído pelo Joeliton, né? Então praticamente ficou ali o Arana tentando marcar as ultrapassagens toda hora que a Colômbia chegava na linha de fundo, né? Agora ali acho que o meio de campo da seleção deve ser esse, tem que ser esse. Bruno Guimarães e Gerson. Eu acho que é um bom meio de campo, muita qualidade, né? Muito controle de bola. Os dois, quando estavam os dois assim, o Brasil pouco sofreu porque eles ditam muito o ritmo do jogo, né? E assim que o Gerson foi substituído ainda no primeiro tempo, o Bruno Guimarães sentiu muito, né? Quando ele saiu, a verdade é essa.
acabou sentindo muito. Aí acabou sentindo muito, né? Acabou sentindo muito ali a falta do Gerson, porque o Gerson é muito bom nesse em ter que controlar o jogo e tudo mais, né? Mas depois que o Joelinton entrou, né? Ele sentiu muita falta. Aí a gente vai passar pro pessoal do ataque, né? O Rafinha, nos, todo, todo, todos os quatro ali que foi colocado para fazer essa função do ataque aí. João Pedro, Vinícius Júnior, Rodrigo e o Rafinha. Todos eles nos primeiros 15 minutos eles estavam jogando muito, né? Tava produzindo muito aos primeiros 15 minutos. Mas depois disso também não teve muito que nem Vinícius, nem Rafinha. O João Pedro ficou muito abaixo. A gente já vai falar um pouco dele mais, né? Mas o João Pedro ficou muito abaixo. O Vinícius Júnior, apesar do gol que deu a vitória pro Brasil, ele jogou os 15 primeiros e jogou os 15 últimos minutos do jogo. A gente vai falar bastante também sobre o Vinícius, desse protagonismo que ele pegou, né? Esse poder de decisão que ele tem no Real Madrid, onde ele pegou ontem no jogo. A gente sempre espera desses grandes jogadores esses momentos assim, onde que eles pegam a bola e decidem, mano. Não tem então a gente sempre esperou isso do Vinícius Júnior. E ontem ele pegou, ele tentou umas 2, 3 vezes assim no final da partida e é isso que a gente espera. Pode ser que ele não conseguiria fazer o gol? Pode ser, mas ontem ele pegou a bola, colocou a bola debaixo do braço e falou, eu vou decidir. E foi lá e decidiu o jogo. E ele com a qualidade que tem, é isso que a gente espera do Vinícius Júnior com a camisa da seleção. Ele só é criticado porque no Real Madrid ele joga de um jeito, na seleção ele joga de outro. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês verem que coisa que ele faz na seleção ele não fazeria no time do Real Madrid, porque lá tem comando, lá tem que ter disciplina, né? É o maior clube do mundo, né? Qualquer cara que faz o que quiser em campo, porque vai ser cobrado, né? Então já vou mostrar um vídeo dele aí que vocês vão entender do que eu tô falando. E porque ele tem uma postura na seleção brasileira e tem outra no Real Madrid. Tudo vai na base de comando. Quando tem um técnico, né? Quando tem alguém para comandar, aí dá tudo certo. Então o Vinícius foi bem ali nos 15 primeiros e nos 15 últimos minutos da partida, né? O Rafinha foi bem só nos 15 primeiros, depois sumiu do jogo, né? Não jogou mais. Eu esperava um pouco mais do Rafinha. O Rafinha no Barcelona, ele joga muito, ele domina ali ele que controla bastante o jeito de atacar ali, ele que coordena o ataque do Barcelona, né? Então o Rafinha no Barcelona ele coordena tudo ali o ataque, consegue armar todas as jogadas, mas na seleção brasileira ontem ele ficou abaixo, né? Fez o gol de pênalti, importante, não temeu para bater o pênalti, mas depois do gol de pênalti o Rafinha não entrou mais na partida e a gente precisava muito dele ontem. O Rodrigo ficou um pouco abaixo, mas eu acho que foi mais porque o Rodrigo ele precisa mais de um apoio, né? Talvez o Rodrigo, se ele tivesse no segundo tempo assim que o Wesley entrou, provavelmente ele conseguiria fazer um jogo melhor, porque ele espera uma ultrapassagem do Wanderson, ele espera a chegada do Wanderson para poder fazer algumas jogadas, e o Wanderson não chega nem no meio de campo, então fica difícil, né? Ficou muito difícil ali para ele, pelo lado direito da seleção ali. Tem que articular tudo sozinho e não tem a ultrapassagem de outro lateral, né? Então, vamos ver agora contra a Argentina se o Wesley vai ser titular, que possa ajudar ele, né? Porque ele precisa muito dessa ultrapassagem, que assim ele consegue puxar a bola para dentro ou dar a bola para a linha de fundo, né? Pular na passagem do lateral. Mas como o Wanderson
não passava, então ele ficava facilmente marcado ali pela defesa do time da Colômbia. O João Pedro não dá, rapaziada. Sentiu muito ontem o jogo. O João Pedro ele sentiu muito ontem a partida com a camiseta da seleção. A verdade é essa. Agora eu vou começar a fazer umas críticas pro Dorival, porque é o seguinte, não dá para entender, né? O que foi que o João Pedro fez na seleção brasileira que ele merece ser mais titular que o Endrick, né? Eu não lembro do João Pedro fazendo gol pela seleção brasileira. Agora o Endrick eu já lembro. O Endrick fez gol contra a Inglaterra em uma partida muito difícil e fez o gol de empate contra a Espanha, né? De uma partida muito difícil. Tava 3-2 para a Espanha e o Endrick faz o gol de empate lá no Santiago Bernabéu, colocando a partida para 3-3, né? Então eu não consigo entender essa lógica aí do Dorival. A gente vai falar também das peças aí que ele chamou com a contusão do Gerson. O Alisson vai ter que ficar fora por conta que teve o choque lá de cabeça, né? Então o protocolo aí parece que ele não vai poder ficar na partida, não vai poder jogar essa próxima partida, então ele vai ficar fora, né? Vai ter que ser substituído por outro, né? Por outro goleiro. A gente vai falar das peças que o Dorival chamou para a vaga do Bruno Guimarães, que tomou o segundo amarelo, né? Para a vaga do Gabriel Magalhães também, que tomou o segundo amarelo, tá fora contra a Argentina. Para a vaga do Alisson, né? O goleiro da seleção. E para a vaga do Gerson, que sentiu aí na partida de ontem, né? Vou colocar já para vocês aí o pessoal que foi chamado, né? Mas agora, se tratando aí da crítica ao Dorival, né? Tem muita gente criticando ele, eu concordo com essas críticas, porque é o seguinte, a gente tem um super time, né, rapaziada? A gente tem um timaço, né? Não tem como falar outra coisa, né? A seleção brasileira tem um grande time, estamos com os melhores atacantes que tem. A gente tem o melhor do mundo, Vinícius Júnior. A gente tem o Rafinha, né? Que aí tá para ser o melhor do mundo. A gente tem Rodrigo, que joga muito no Real Madrid, né? E a gente tem o Bruno Guimarães, né? Que foi campeão com o Newcastle depois de 70 anos. Então a gente tem um grande time. A gente tem um Gabriel Magalhães, que é um dos melhores zagueiros da Premier League, né? Aí não dá pra entender como essa seleção não joga bola coletivamente, né? O Dorival tá precisando sempre de uns picos aí de individualidade que a seleção possa ganhar, né? Então ele precisa muito de Vinícius Júnior ter uma jogada individual para poder marcar. Precisa muito do Rafinha ter uma jogada individual para poder marcar. Precisa muito do Rodrigo ter uma jogada individual para poder marcar, né? Então a gente fica assim pensando, já que o time coletivamente não joga, então tá na hora de a gente pensar em outro técnico aí para a seleção brasileira, porque provavelmente aí pro Dorival aí não vai ter muito tempo não, né? Então a seleção brasileira venceu, mas não convenceu, a verdade é essa, né? Falta muito ainda pra gente ver uma seleção coletivamente jogando bola, né? Então acho que falta muito ainda. O Dorival ontem, né? Ele chega. O Dorival ontem ele chega a comentar, né? Que a seleção brasileira teve algumas. Teve uma evolução, né? Durante a cada convocação, né?
A verdade é que a seleção brasileira não tem evolução nenhuma, né? Desde a era Tite, né? Aí, desde a era Tite, a seleção brasileira não tem evolução. Os mesmos jogadores a ser chamado, os mesmos, as mesmas pessoas, os mesmos times. É, eu acho que se for para analisar alguma evolução aí de seleção brasileira, né? Eu acredito só perde para do Diniz, né? Que ficou muito abaixo, mas a seleção brasileira não teve evolução nenhuma, rapaziada. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. A seleção brasileira ficou muito abaixo do esperado. E o Dorival, sempre quando ele fala, né, sempre quando ele fala nesse tipo de evolução aí, a gente olhando assim, vê que não teve evolução nenhuma, né, mano? Então é isso, é a mesma seleção, com o mesmo futebol. Provavelmente não vai mudar, né? Provavelmente vai continuar sendo a mesma seleção. Provavelmente vai continuar sendo a mesma. Então a gente esperava mais, né? Já se tratando que já faz um tempo que ele tá no cargo, já faz um ano que o Dorival tá no cargo. E parece que é a mesma seleção que ele pegou quando ele fez a sua estreia, que foi em dois amistosos que o Hendrick salvou a pele dele, né? Que se não fosse o Hendrick ele talvez não continuaria no cargo. A mesma seleção que tá agora, rapaziada. Então, acho que falar a verdade aí já deu de Dorival. Ele é muito bom para ser técnico de clube, porque assim ele tem trabalho, assim ele tem um dia a dia, assim ele consegue tirar mais aproveito do seu elenco. Agora a seleção brasileira precisa de outro técnico que sabe que não vai ter tempo, que vai preparar melhor o time. Porque a verdade é essa, o time do Dorival parece um catado e ganhou ontem na Bacia das Almas com o gol do Vinícius Júnior aí, salvando a pele dele mais uma vez.